Bom, dando sequência a alguns vídeos aqui do nosso canal Badolas World, o nosso canal de assuntos aleatórios, né? Eu vou falar de um outro pintor hoje, chamado Lourenço, né? Na verdade, o nome completo dele é José Toledo Pisa Lourenço Júnior, paulistano, que teve uma carreira relativamente curta, né? Uma vez que ele faleceu precocemente aos 52 anos, né? No vídeo que eu mostrei, que eu falei do Toraça, eu falei do leilão na casa do Dr. Aloysio Cartacho da Silva, né? E mostrei os dois quadros do Toraça que a gente comprou lá, né? Mas quando eu fui ver os quadros, quando a gente estava vendo, eu me apaixonei por um quadro que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu já até filmei, porque ele não fica aqui, ele fica na casa da minha mulher. Esse quadro aqui, Os Pequenos Pintores, né? Quadro de 1979. Duas crianças pintando, não conhecia o Lourenço, conheço relativamente pouco desses pintores que fizeram sucesso nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, fizeram algum sucesso, né? Mas eu me apaixonei por esse quadro, vocês vão entender por quê quando eu mostrar para vocês. Mas tinha mais um, que era muito legal, que a gente via que era da mesma coleção. Eu sempre tive esse negócio de coisas parecidas, mas diferentes, né? Então, esse quadro, Menino com Língua de Sogra, do mesmo artista, né? E a gente acabou conseguindo arrematar os dois, né, no leilão lá da casa do Dr. Aloysio Cartacho, né? Antes de mostrar os dois quadros, né, peguei aqui na enciclopédia Itaú Cultural a biografia do Lourenço, né? Nasceu 26 de maio de 45 em São Paulo, mais novo que minha mãe, né? Minha mãe é de 43, ele é de 45, faleceu em 97, ou seja, faleceu com apenas 52 anos, né? E aqui ele conta que ele estudou, né, estudou desenho na FAAP entre 62 e 65, depois foi viajar para a Bahia e tal, tem muito pouca informação. Foi eleito em 1987 melhor pintor pelos alunos da Escola Chapel, então não tem muita referência dele, né? Aqui um quadro de 75 de Natureza Morta, né? E o Lourenço, basicamente, ele pinta crianças, né? Ele pinta a natureza morta, pinta cavalos, né? Tem alguns nus, mas eu me interesso mesmo, eu gosto mesmo das crianças, né? Dessa coisa lúdica, de brincadeira. Aqui uma exposição temática de 1985 sobre o circo. Aqui um folder de uma exposição mais antiga, não tem data, mas pelas datas que a gente vê os comentários na última página, né? A data mais recente, a mais próxima é 1975. Então certamente isso aqui deve ser de 75, ou no máximo 76, alguma coisa assim, né? Você vê que os quadros têm um estilo um pouco diferente, um pouco menos nebulosos, né? E aqui esses quadros, os depoimentos aqui, 1973, 73, Estado de São Paulo 73, Jornal Tarde 73, 73, e o último deles, né? Se depender de mim, Lourenço já está eleito o melhor pintor de 1975 em São Paulo, ou Ney Cruz, e Destaque Artes, novembro de 75, né? Eu consegui esses materiais de exposições que ele fez, né? Essa daqui é de 1980, a exposição foi em 1980, né, na Galeria de Arte André. Essa galeria existe até hoje. Ela fica há muitos anos já, algumas décadas, né? Não fica nesse endereço que está aqui, mas ela fica nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos cai na Rebouças, né? Um pouquinho antes tem aquela Galeria André, né? O Toraça fez uma exposição grande lá no começo dos anos 80, final dos anos 70. Os anos que ele ficou aqui, né? Entre 79 e 81, né? E aqui alguns
alguns quadros do Lourenço. De novo, o nosso Oney Cruz, né? Fazendo a introdução dele, quando o silêncio é perplexidade. E aí tem aqui algumas pinturas dele, né? de crianças, com as expressões bem fortes, né? Aqui a fila, né? É um quadro grande, um quadro de 1 por 1, né? As crianças na fila para assistirem um filme do Gordo e o Magro, né? Aqui as crianças jogando jogo de taco, né? Então, no realismo, vocês vão ver nas imagens que eu fiz dos 2 primeiros quadros, né? É muito grande, né? E Meninos e Pipas, né? Carrinho de algodão doce. Então, nessa coleção aqui, tem bastante coisa dessa veia de crianças, de brincadeiras, né? Como a do Circo de 1985, né? E aí aqui ele entra com essa parte de natureza morta. Olha, parece uma foto da melancia, né? Das carambolas aqui, realmente parece uma fotografia, mas não é. Essa parte eu não gosto muito, né? Não que eu não ache bom, mas não tenho nenhuma afinidade com natureza morta, nem com cavalos, né? Que também é uma coisa que ele pintou bastante, né? Então, depois eu volto para falar um pouco da visão do colecionador, né? Sobre quadros de um pintor como esse, que não é um pintor relativamente conhecido, mas não é um pintor tão famoso, né? Como é que funciona isso? Mas eu vou colocar aqui agora o vídeo dos 2 quadros que a gente comprou na casa do Cartacho, dos pequenos pintores, né? E depois o Menino em Língua de Sogra. Bom, aqui o quadro dos Meninos Pintores do Lourenço, né? José Lourenço Júnior. Esse quadro estava na casa do Cartacho, né? Foi comprado lá no leilão do Cartacho e é um quadro que eu adoro, né? Figura de 2 meninos, um menino e uma menina pintando, né? Quadro muito delicado. De longe ele é nítido, de perto ele é meio borrado. Borrado assim, ele é para você ver o quadro de longe, né? E as cores, essa sombra que ele usava, né? Eu acho sensacional. Se você olhar de perto, ó, não tem nitidez nenhuma, né? Mas quando você se afasta, né? Eu acho muito legal, um dos quadros que eu mais gosto. É um quadro do Lourenço de 1979, né? Difícil filmar quadro, né? Tem uns reflexos. Você pega meio de lado aqui, acho que dá uma visão melhor, né? Então esse é um dos 4 Lourenço que eu tenho na coleção. Vou mostrar mais um que está aqui na casa da Luciana e os outros 2 estão na minha casa em São Paulo. Esse é outro quadro da fase das crianças, né, do Lourenço. São as 2 coleções que eu gosto, das crianças e do circo, né? São até meio parecidas, né? Nessa fase aqui ele fez as crianças com várias brincadeiras, com várias atividades pueris. E aqui parece que ele está engolindo uma pomba, né? Mas não, se você prestar bem atenção, ele está soprando uma língua de sogra, né? O nome do quadro é Menino e Língua de Sogra. Menino e a Língua de Sogra, né? Então, um quadro super realista. De novo, de perto ele não é tão realista. E quando você se afasta, né? É do realismo muito grande. Quadro muito bonito de cores também. E também veio da casa do Cartacho. E é um quadro de 1981. Aquele quadro dos Meninos Pintores é de 79, né? E esse aqui é um quadro de 1981. Na sequência eu vou mostrar os 2 que eu tenho em São Paulo, né? Um também dessa fase
das crianças com as brincadeiras, né? Que é o Menino e a Pipa. E o outro, mais antigo, mais no começo da carreira dele, mais lisérgico. Vou mostrar uma sequência. A sequência do vídeo, né? Porque sei lá quando que eu vou estar em casa para filmar ele. Bom, vocês viram aí, são dois quadros que eu gosto muito, né? Antes de colocar a imagem dos quadros, a questão de colecionar telas de um pintor não tão famoso assim, é que, por exemplo, essa tela aqui, né, das crianças com o leão e o tigre, imagina que eu tenho uma obsessão por essa tela e queira essa tela de todo jeito, né? Ao contrário de um automóvel, que você pode rastrear número de chassi, placa, tem gente que conheceu, que viu o carro andando na rua. Essa tela aqui não dá para ter a menor ideia de onde ela está. Ela pode estar numa galeria, ela pode estar numa coleção, ela pode ter sido jogada fora, ela pode ter tido pego umidade numa parede, ela pode estar num armário empacotada em alguma casa fechada de alguém que foi embora do Brasil, né? Alguns lugares aqui na Chácara Flora tem umas casas fechadas, né? O pessoal foi embora, deixou a casa fechada. Ela pode ter acontecido qualquer coisa, né? E talvez o colecionador disso, que seja muito obcecado, ele pode passar a vida inteira procurando uma tela e não achar nem notícias dessa tela, né? Essa tela aqui também, né? Carlitos 2, os meninos com Charlie Chaplin atrás, né? Então, assim, você nunca vai saber de onde pode aparecer uma tela que você goste, né? Então, essas telas que foram eternizadas nos catálogos de exposições, né? Você ainda tem alguma referência, mas quantas outras foram pintadas e que simplesmente desapareceram ou tem o realismo do olho dessa menina, né? Lembra bastante um menino com olho de sogra, né? Então a gente nunca faz ideia de onde pode aparecer. E eu tava pensando, e as coisas nessa teoria da atração, né? A lei da atração. Eu tava pensando em fazer um vídeo do Lourenço, né? Então, para ver se aparecem mais informações. Quando eu recebi um contato de uma galeria, que eu já comprei um quadro dele, dizendo que ia ter um leilão ontem e que a pessoa estava me lembrando, me avisando que ia ter um quadro do Lourenço nesse leilão, né? Me mandou a foto, mas era um nu, né? E eu só tenho interesse na fase realmente de crianças, né? Crianças e circo, essas coisas correlatas, né? Bom, esses quadros a gente comprou em 2013, né? E de lá apareceram mais dois, né? Mais dois que estão comigo, que estão aqui, que eu vou mostrar na sequência. Bom, esse aqui é o Menino e a Pipa, um quadro que eu gosto muito, um quadro muito delicado, muito bem feito, muito bem preservado, né? As cores são muito bonitas, não sei o quanto vai aparecer aqui, mas esse azul da pipa, né? Com esse centro dela, essa cruz azul mais clara, que é a estrutura de bambu, com lenço vermelho, você não vê o rosto da criança, né? E esse é um quadro mais antigo do Lourenço, um quadro de 1974, né? Mais antigo do que os dois que vieram lá do Cartacho, né? Mais antigo do que pelo menos dois dos catálogos de exposição que eu consegui, né? Então esse quadro eu achei em eu recebo, até uns anos atrás eu recebia em papel, né? Uns caderninhos de galeria e tal, quando ia ter leilão, quando ia ter alguma coisa. De uns tempos pra cá, nunca mais recebi em papel. Eu recebido só em digital, né? Então esse eu acabei comprando assim, né? Pesquisando aí os quadros do Lourenço. Eu acho que foi inclusive dessa galeria mesmo que eu tive contato
na segunda-feira, né? É legal que ele vem numa moldura, né? Essa moldura é uma moldura bem moderna, de época, né? Que deixa o quadro meio flutuando aqui. Então, legal que eu não precisei nem mexer, tem uma moldura bem de acordo com ele aí. Bom, vamos pro último. O último que eu encontrei, sei lá, tem um pouco mais de um ano, né? E que é um quadro realmente muito impactante. Esse foi o último quadro do Lourenço que eu consegui, né? No verso dele não tem nada, né? Quando eu comprei, o nome dele estava apenas como Menino Negro, né? E, cara, é um quadro realmente muito forte, né? Não só pela expressão do menino, mas pelas cores, esses tons de vermelho, né? E os outros quadros dele são todos óleo sobre tela colada em Duratex, né? Em Ocatex, sei lá. Então, ele colava a tela na madeira e pintava sobre ela, né? Isso é uma técnica para você não ter tanto aquele jogo da tela, né? A pessoa quer ter um pouco mais de precisão, cola a tela numa madeira no Eucatex, né? Esse aqui não, esse aqui é um óleo sobre colagem, né? Então por baixo desse menino tem um monte de colagens de coisas de jornal e você tem uns espectros escondidos aqui, ó, tem esse outro menino gritando, tem um monte de palavras aqui e dependendo de como bate a luz, você consegue ler elas melhor ou pior, né? Esse quadro é diferente dos outros, né? Esse quadro é um quadro bem antigo, é um quadro de 1972. Ele assinava diferente ainda. Ele assinava ainda com uma letra meio de forma, né? E depois ele passa a assinar com uma letra cursiva meio deitada, mas tem alguns traços que já estão bem presentes aqui, né? Então, eu ainda não achei um lugar, está aqui no meu escritório há mais de um ano. Eu não achei ainda um lugar legal para ele ficar. Como eu falei no vídeo lá do Toraça, né? Eu tenho muito pouca parede aqui em casa. E é um quadro grande, né? Mas é um quadro que eu gosto muito, né? As cores, esse olhar super enigmático do menino aqui, essas palavras por trás, né? As palavras estão bem escolhidas, né? Tem política, repressão, isso em 1972, né? É um quadro, realmente eu fiquei muito surpreso quando eu comprei ele, né? Eu tinha visto as fotos, mas quando ele chegou, ele era muito mais impactante do que eu tinha visto por imagem. Isso é uma dificuldade nessa questão de quadros, né? Às vezes você vê imagens, né? Os quadros do Toraça são assim, eles são muito pouco fotogênicos, né? Eles são muito mais bonitos ao vivo do que por foto. Isso é uma coisa que eu falei para ele, né? Você precisa achar um jeito de passar em fotografia o que o quadro realmente é, né? E não é fácil. Então as pessoas veem quando a gente fala, olha os quadros dele. Inclusive, minha mulher segue ele no Facebook, eu não sou muito frequente no Facebook. Ele mostrou o último quadro dele, tem os elementos da Disney, com as peladas, tá bem legal, assim, bem bacana, né? E o legal do Toraça é que ele é um cara que está produzindo. Já o Lourenço faleceu em 1997, né? Então já faz 23 anos. É cada vez mais difícil achar algum quadro dele, ainda mais quando a gente está procurando uma fase específica, ou não necessariamente uma fase específica, mas um tema específico aí da carreira dele. Bom, vamos encerrar aqui então. O objetivo era mostrar um pouco desse pintor que eu gosto muito aí, pintor paulistano, né? E que teve essa carreira aí tão curta aí, abreviada aí por um falecimento precoce, né? Beleza? Eu vou encerrando o vídeo aqui e eu vou colocar na sequência algumas imagens de alguns quadros dele para fechar o vídeo.
Abraços, até mais, com mais algum assunto absolutamente aleatório, eu não faço ideia qual seja. Abraços, até mais.